famílias profissionais. Esse é o segundo vídeo da série sobre as escolas especiais. Neste eu falo especificamente sobre o ensino de arte nesse espaço de ensino. Bom, o conteúdo aqui apresentado, ele está no artigo, o ensino de arte para nas escolas especiais, possibilidades para a educação inclusiva. Tá? Um artigo apresentado no 8º encontro de pós-graduação em Mato Grosso do Sul. E eu vou deixar o link para a revista, onde que está publicado esse artigo, caso quem queira ver ele na íntegra, tá? O que eu pretendo trabalhar nesse vídeo é mais os aspectos do ensino de arte nas escolas especiais e tratar um pouquinho de como as ações do professor de arte, estimulando a produção artística do aluno, enfim. O professor ele pode possibilitar a inclusão desses alunos por meio da produção artística, Vou lançar aqui 2 questionamentos, tá? Que é, se o conceito de educação inclusiva que está socialmente posto acontece nas escolas comuns, estaria então as escolas especiais agindo na contramão das atuais políticas de educação especial? Bom, isso já foi tratado no vídeo anterior, que eu mostrei a legislação, e que muita coisa mudou no atual cenário das escolas especiais em relação a desenvolvimento pedagógico, a escolarização do aluno com deficiência, Então aí eu já tenho parte da resposta já no vídeo anterior, mas ainda vou falar mais um pouco aqui. O segundo questionamento é, se o conceito de educação inclusiva visa implantar um processo de ensino que atenda às necessidades educacionais da pessoa com deficiência, não estariam as escolas especiais também atendendo essas demandas previstas na política da inclusão? Veja bem, eu acho que a partir do primeiro vídeo também já dá para responder em parte esse questionamento, Estariam as escolas especiais preparadas para atender as necessidades? Sim, A própria legislação, como foi posto, existe toda uma regulamentação que deve ser seguida e que venha atender o processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência, Então, não estariam elas preparadas? Essa é a questão. Será que elas não estão preparadas? Enfim, conforme eu havia dito antes, não é a minha intenção fazer discussão sobre qual é o melhor lugar, Se é uma escola comum, escola especial. Não é essa a discussão. A discussão aqui é sobre o papel do ensino de arte dentro desses espaços de ensino, Bom, pensando especificamente sobre o ensino de arte, tá? Quais seriam essas necessidades educacionais? Falando um pouco ainda sobre a legislação com relação ao que foi dito anteriormente, no vídeo anterior, é importante a gente saber, é importante trazer uma informação que foi identificada na minha pesquisa, umas mudanças da legislação, as orientações, enfim, muitos profissionais foram cedidos, profissionais que atuavam na escola comum, foram cedidos pela rede estadual, de ensino, pela Secretaria Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, fez a cedência, de profissionais para estarem atuando nas escolas especiais. E isso teve um impacto positivo muito grande, porque os professores de artes, todos habilitados, houve um caso ou outro de não, na minha pesquisa, mas, enfim, é uma outra questão, que não vou adentrar aqui. Mas, em geral, são profissionais que, assim como eu, vêm de uma realidade da escola comum, vêm de toda aquela cultura educacional da escola comum
e trazem essa carga de conhecimento, de entendimento, de profissionalismo para a escola especial. E quando chega nesse espaço de ensino, eles trazem eles fazem essa diferença, né? Então, assim, a minha pesquisa já identificou, assim, superações em modelos antigos, assim, coisas importantes como a ideia de que havia-se ideias que a arte era o fazer pelo fazer, arte como terapia, arte como manufatura, né? Manufatura no sentido de produzir objetos para vender e gerar renda, né? Vamos dizer assim. Então, assim, isso modificou. Esse cenário se modificou, primeiro, por questões das legislações, que tem as orientações, e esse olhar para o ensino de arte enquanto conteúdo, né? Como conteúdo, né? Tendo um conteúdo, né, escolar. Tem um currículo escolar para se seguir. E isso foi, assim, muito positivo, tá? Então, hoje, as escolas especiais aqui em Mato Grosso do Sul, eles têm esses profissionais. Falta um ou outro, falta demanda, enfim. Mas eu acredito que seja em parte por falta até mesmo de conhecimento, né? Sobre como é a realidade de uma escola especial e, assim, conforme eu já havia dito, né, sobre isso, não vou retomar essa questão. A questão da informação e tal. Mas assim, já foi possível identificar assim, mudanças significativas nessa percepção do papel do ensino de arte dentro da escola especial enquanto escolarização, tá? Bom, agora pensando lá sobre o ensino de arte, quais seriam essas necessidades educacionais? Porque aí eu falei, não, aí os professores vêm e com essa bagagem do conteúdo, né? Mas questão de conteúdo e tal. Mas como ele vai trabalhar e que necessidade é essa que ele vai atender do aluno, né? E aí uma outra questão também, né? Como dentro desse trabalho realizar, possibilitar a inclusão. Com relação às necessidades educacionais em arte, o ensino de arte tem ação direta no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Funções que dizem respeito a processo psicológico relacionados à apropriação de conceitos teóricos, percepção, a memória, a linguagem, o pensamento, a generalização e a abstração, a atenção e a imaginação. Duarte pontua, dentro da fala de Vygotsky, que a arte ela é uma técnica criada pelo ser humano para dar existência social objetiva aos sentimentos. As necessidades educacionais em artes que devem ser trabalhadas pedagogicamente são o desenvolvimento psíquico, por meio de experimentações, vivências estéticas, estímulo ao desenvolvimento criativo, expressão da emoção por meio cartático, ampliação de repertório por meio de proposições práticas contextualizada no que foi historicamente produzido, tá? Estes elementos devem ser trabalhados durante as aulas de artes, ofertando assim uma prática pedagógica consoante com a escola comum. Olha que interessante. A partir do momento que o professor de arte ele insere essas questões no seu trabalho, ele está trabalhando dentro da escola especial, dentro do que se espera, né, dentro do que se trabalha na escola comum. Dito isso, tendo ciência da função do ensino de arte para pessoas com deficiência, o caminho a seguir é o de compreender como as possibilidades para a educação inclusiva permeiam as práticas pedagógicas em arte. Eu trago alguns pontos aqui, tá? São vários, mas eu vou trazer alguns para refletir, tá? Né? Proporcionar uma reflexão, né?
No campo do ensino de arte, compreende-se que a inclusão social se opera no respeito à igualdade de acesso aos bens culturais e, por meio dela, desenvolver o senso crítico, ético e estético. O processo inclusivo ocorre também no momento em que é dado ao fruidor a oportunidade de se nutrir esteticamente através das criações artísticas realizadas pelas pessoas com deficiência. Interessante quando pensar essa questão do fruidor, de que a pessoa que vai estar ali observando, contemplando, fruindo daquele trabalho, ela vai ser afetada de alguma forma, né? Existe uma relação dialética, né, de a objetivação do aluno naquele trabalho e aquilo ser ofertado para o fruidor, e o fruidor, ele vai ter um olhar sobre aquilo e ele vai ter um sentimento sobre aquilo. Existe um movimento psíquico, né, nessa questão, né? Então, assim, é uma oportunidade também para o fruidor se nutrir esteticamente através do trabalho do aluno. Então, assim, vamos pensar que é uma forma também de inclusão, né? Permitir que o outro tenha acesso ao que foi feito pelo aluno com deficiência, né? Acho que isso é bem interessante, a gente refletir sobre essa questão, né? Entende-se que a exposição pública dos resultados obtidos no processo de vivência e experimentação artística influencia no processo de ensino-aprendizagem, assim como no desenvolvimento do sentido de pertencimento, reafirmando seu lugar enquanto ser social. Aí aqui, ó, essa citação aqui, ela traz exatamente isso que eu acabei de falar do fruidor, né? A partir do momento em que o fruidor, ele se sente tocado pelo que foi produzido pelo aluno com deficiência, né? Ele tá dando um lugar social, né? Enquanto capaz de produzir novas experiências no outro, né? Vou fazer uma retomada para reforçar essa reflexão, né, sobre ensino de arte como possibilidade inclusiva e esse trabalho realizado num contexto de escola especial, né? E isto já é assunto para o terceiro vídeo, que é um relato de experiência, né? Mas vamos lá. Entende-se que as possibilidades de práticas inclusivas no ensino de arte perpassam por questões como o entendimento das necessidades educacionais no campo do ensino de arte, conforme foi dito, né? E aí cabe a questão da habilitação do profissional habilitado em arte, a formação contínua, né? Sempre se atualizando e mantendo-se informado sobre sempre se atualizando, né? Pedagogicamente. Oportunizar que pessoas com deficiência tenham acesso a bens culturais construídos ao longo da história, por meio de práticas pedagógicas historicamente contextualizadas. Gente, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é durante o ensino das atividades pedagógicas em sala de aula, você vai estar trabalhando o contexto histórico, que é exatamente o que a gente faz em sala de aula comum, né? E é isso que eu falei, né? Essas professoras que vieram à escola comum, elas já trazem essa característica, né, de trabalho para esse ambiente, né? Para esses espaços de ensino, né? Então já trabalham, né? Se vai fazer uma leitura de imagem, ou vai trabalhar seja qual for a proposta de trabalho, vai estar trabalhando contextualizado, vai trazer a história, né? Que isso é importante, né? Para o deficiente intelectual, é importantíssimo você estar dando repertório, né? Ampliando repertório, trazer o contexto histórico, enfim, oportunizar esse conhecimento. Aí, o acesso a produções artísticas, seja elas no campo das artes visuais, música, artes cênicas e dança. Gente, isso é importantíssimo também. Mudanças, né, que houveram, né? Já não é mais aquela... Lembra? Eu falei, não é mais o fazer pelo fazer, não é só rabiscar, só o desenhar e... Enfim. Aqui a gente fala acesso a produções artísticas mesmo. Você vai trazer obras de arte,
para o aluno, vai trazer imagens, né? Imagens de pinturas, de escultura, vai trazer música, vai trazer a dança, isso dentro de cada linguagem. Isso também é uma coisa que é importante salientar, cada profissional dentro da sua linguagem. Professor de dança, dando dança, de música, música, de artes visuais, trabalhando artes visuais, né? Nada de polivalência. Mas assim, você trazer um conteúdo elevado, né? O que o Milton Duarte fala, né? Um conteúdo mais envolvido, né? Com clássicos, enfim. E trazer a obra de arte mesmo e oportunizar. E outro ponto interessante é que daí ele entra aqui no outro item, oportunizar que pessoas com deficiência explorem o mundo ao seu redor por meio de linguagem artística. Permitir que o aluno ele tenha contato, por exemplo, com museus que tem na cidade, né? Assim, na escola em que eu trabalho, a gente costuma, esse ano não deu, né? Enfim, por questões óbvias, né? 2020 não foi possível, mas em outros anos a gente fazia excursões, os alunos iam no museu, ter contato direto com trabalhos, né? Que nem aqui em Campo Grande tem o Museu de Arte Contemporânea, né? O Marco. A gente levou eles uma vez e eles tiveram contato com obra do acervo permanente, que são trabalhos dos artistas regionais, né? Conceição dos Bugres, Humberto Espíndola. E o mais interessante eram trabalhos que eles já tinham estudado em sala de aula, né? Através de imagens, e tiveram a oportunidade de ter acesso à peça, né, ao vivo, né? Então, assim, foi um momento muito importante, né? Então, você oportunizar esse acesso, tá? Aos bens culturais produzidos, né? E oportunizar que explore o mundo ao seu redor. Eles saberem, olha, na sua cidade tem isso, na sua cidade tem esse artista pode morar perto da sua casa, às vezes ele mora no seu bairro, né? E isso foi significativo muito, tanto para eles até ir para os outros profissionais envolvidos com eles, né? E aí que eu falo, né, sobre o local, reafirmar o seu lugar social, né? Tem aqui no último item, né, tem a relação da divulgação dos produtos, das produções dos alunos, como forma de conexão entre o universo dos alunos com deficiências e os que não têm deficiência, né? Aqui eu vou relatar rapidinho, que é um relato que tem lá no artigo, sobre um caso em que eu trabalhava em duas escolas, né? Eu trabalhava um período na escola especial, um outro período numa escola comum. Eu trabalhava com 8º e 9º ano. E coincidiu de eu estar trabalhando, não é a mesma linguagem. Eu estava trabalhando oficina de fotografia, né? Foi o primeiro ano que eu entrei na escola especial, eu estava trabalhando oficina de fotografia com os alunos, e eu estava trabalhando elementos de linguagem visual com o 9º ano. Eu estava trabalhando elementos de repetição, enfim. Aí eu propus uma atividade de fotografia para eles, que eles tinham que fotografar sombras, detalhes da escola, enfim. Mas durante a parte teórica do trabalho, da aula, né, a parte teórica da aula lá do 9º ano, eu comecei a entrar em assuntos sobre fotografias. Eu trouxe fotografias de artistas famosos, outras fotografias anônimas da internet, e junto com o conjunto da obra lá, né, das aulas, dos slides, eu inseri algumas fotos que foram realizadas, algumas capturas de imagens realizadas pelos alunos com deficiência, né? E assim, era uma experiência que a gente fez com sombras e tal, muito interessante, ficou muito, muito bom aquele trabalho que foi realizado, que os alunos fizeram as capturas de imagem, eram alunos com síndrome de Down, na faixa etária de 20, 30 anos, né? E eles faziam a oficina de fotografia. Eu peguei essas capturas deles e inseri nos slides. E aí eu passando lá, dando a aula e tal, eu falei, olha esse aqui e tal. Aí eles, ai professora, quem é esse artista tal, tal? Aí eu contei para eles de onde surgiu aquela imagem, né, da origem, né, a fonte, e expliquei, enfim, fiz toda a explanação sobre
a questão do aluno com deficiência, né, ou da pessoa com síndrome de Down e tal, os alunos ficaram impressionados, porque ao colocar aquelas imagens junto com imagens de artista famoso e outros fotógrafos profissionais, eles falaram, caramba, como assim? Falei, gente, sim, eles produzem, eles têm capacidade, né? Falei, assim, bem orientados, eles conseguem e, assim, são capazes, né, de criar coisas interessantes, né, de capturar coisas interessantes. E aí eles ficaram numa empolgação e começaram até a fazer questionamento, né, sobre essa questão da pessoa com deficiência. Então, assim, olha só essa relação, a importância, né? Então, o fato desse grupo de alunos estar na escola especial não impediu, por meio da arte, da produção artística, que ele se conectasse com o mundo externo da escola especial, né? Com as pessoas da escola, com os alunos, né, da escola comum, né? Então, assim, para mim, assim, foi uma experiência muito significativa, né? Tanto para os alunos com deficiência, quanto para os sem deficiência, né? Os da escola comum, né? E a partir dessas experiências, eu, né, fui mais a fundo para estudar, fazer essa pesquisa, né, sobre ensino de arte e trazer essas informações desse vídeo. E, enfim, bom, no próximo vídeo eu trago um relato de experiência de uma atividade que foi feita, de uma oficina realizada dentro de uma escola especial, né? É isso aí. Até o próximo vídeo.